Feche os olhos por um instante e imagine isto. Você tem 17 anos. Está usando um vestido que custa mais do que uma família da classe trabalhadora ganharia em toda a vida. Ao seu redor, flores brancas trazidas da Holanda perfumam o salão onde o mundo inteiro parece ter se reunido para vê-la. E enquanto caminha pelo corredor, com aquela elegância que lhe foi ensinada desde que aprendeu a andar, você sabe com uma certeza que pesa no peito, que o homem que espera no final do corredor não está apaixonado por você. Ele está apaixonado pelo que você representa. Seu pai sabe disso. Sua mãe sabe disso. Todos os convidados com uma taça de champanhe francês naquela sala sabem disso. E ninguém diz uma palavra porque no universo fechado e glacial dos milionários gregos de meados do século XX, o silêncio vale mais do que qualquer verdade incômoda. Esta é a história de uma mulher que tinha tudo, segundo as regras do mundo em que vivia, e que precisamente por isso perdeu tudo o que realmente importava. Uma mulher cuja existência foi moldada pela vontade de outros desde o princípio. Uma mulher cujo nome a história escolheu enterrar sob os sobrenomes dos homens que a rodeavam. E uma mulher que morreu aos 45 anos num quarto de hotel em Paris, deixando para trás perguntas que ninguém se preocupou em responder. Se esta história lhe tocou de alguma forma, se algo nela lhe fez sentido, pedimos que se inscreva. Continuar a contar histórias como esta depende do seu apoio. E hoje, esta história merece ser contada na íntegra. A Tina Mary Libanos nasceu em 19 de março de 1929 em Londres. Não uma Londres qualquer, mas a Londres que pertence àqueles que podem se dar ao luxo de tudo. A Londres dos bairros elegantes, mansões com jardins, babás trazidas do continente e escolas onde se aprendem línguas antes mesmo de aprender a andar de bicicleta. Seu pai era Stavros Libanos, um homem cujo nome circulava nos grandes portos do mundo com a mesma reverência reservada a um monarca. Armador grego da velha guarda, Libanos construiu uma frota de navios mercantes que navegavam pelos oceanos do Mediterrâneo ao Pacífico, transportando mercadorias e gerando uma fortuna que poucas famílias no planeta conseguiam igualar. Ele não era um homem medido pelo luxo, embora o cercasse. Era um homem medido pelo poder. E o poder, em seu mundo, era medido pela tonelagem dos navios, pelos contratos assinados, pelas alianças forjadas com a paciência e a frieza de alguém que sabe que o tempo joga a seu favor se tiver dinheiro suficiente para esperar. Sua mãe, Arieta Zafirakis, também pertencia à mesma classe familiar onde o sobrenome era um cartão de visitas que abria portas em qualquer capital europeia. Juntos, Stavros e Arieta formavam um daqueles casais que o mundo da elite grega no exílio europeu considerava perfeito. Cultos, elegantes, impecáveis em seus modos. Pessoas que sabiam quando falar e, mais importante, quando ficar em silêncio. Tina, como seria chamada desde criança, cresceu num mundo construído com materiais que a maioria das pessoas no século XX jamais viu de perto. Pisos de mármore verdadeiro. Apartamentos nos bairros mais exclusivos de Paris, vilas na Riviera Francesa onde o sol se põe de forma diferente, mais dourado, mais lentamente, como se até a luz soubesse que estava em território privilegiado. Mansões em Londres onde os espelhos têm molduras douradas e os guarda-roupas abrigam mais vestidos de alta costura do que a maioria dos estilistas vê em uma temporada inteira. Mas crescer naquele mundo tinha suas próprias regras, tão rígidas e inflexíveis quanto as de qualquer instituição com séculos de história. As filhas de Stavros Libanos não foram criadas para serem felizes. Essa palavra, felicidade, era vaga demais, pessoal demais, imprevisível demais para fazer parte do vocabulário de uma família que planejava seus passos com a precisão de um Estado-Maior militar. As filhas de Stavros Libanos foram criadas para serem perfeitas. E perfeição naquele contexto tinha um significado muito específico. Significava falar francês, inglês e grego com igual fluência, sem sotaque, sem hesitação, sem a menor oscilação que pudesse denunciar uma origem muito específica. Significava conhecer arte, ópera, literatura, a história das civilizações, não com a profundidade de uma acadêmica, mas com a amplitude de alguém que foi exposta a tudo isso desde que se lembra. Significava saber como se comportar em qualquer mesa, com qualquer rei, qualquer primeiro-ministro, qualquer banqueiro, com a naturalidade de quem não precisa impressionar ninguém porque já sabe que pertence àquele mundo. E significava, acima de tudo, estar preparada para o momento em que seu pai decidisse que havia chegado a hora do casamento. A hora em que uma filha deixa de ser um ativo em desenvolvimento e se torna uma peça em uma jogada estratégica maior.
Tina tinha uma irmã mais velha chamada Eugênia, 3 anos mais velha, com um semblante mais sério e um temperamento mais reservado. Entre as duas existia aquela diferença que às vezes surge inesperadamente entre irmãs, a diferença entre luz e sombra. Eugênia era discreta, paciente, capaz de estar em um ambiente sem que sua presença se sobrepusesse à de ninguém. Ela era o tipo de pessoa que a alta sociedade valoriza porque não causa desconforto, porque ocupa exatamente o espaço que lhe pertence e nenhum centímetro a mais. Tina era o completo oposto. Desde criança, ela irradiava uma energia impossível de ignorar, uma mistura de beleza mediterrânea que pintores do século passado teriam desejado capturar. Uma sagacidade que processava situações antes mesmo que os outros as compreendessem. E um sorriso capaz de interromper qualquer conversa em qualquer sala de estar de qualquer cidade europeia. Ela era o tipo de presença que tanto atrai quanto ameaça, porque aqueles que brilham demais em mundos onde se espera que todos brilhem igualmente acabam sendo adorados ou destruídos, e às vezes ambos ao mesmo tempo. Esse brilho, porém, não a protegeria de nada que estivesse por vir. O mundo em que Tina Libanos cresceu era um ecossistema tão fechado quanto qualquer tribo, com seus próprios rituais e hierarquia. As grandes famílias de armadores gregos gravitavam umas em torno das outras como planetas em um único sistema solar, conectadas por negócios, casamentos, dívidas de favores quitadas ao longo de gerações e aquela teia invisível de lealdades e rivalidades que só quem nasce dentro dela consegue decifrar. De fora, parecia glamouroso. De dentro, era uma geometria de poder que não admitia erros. E nesse sistema, durante a década de 40, 2 estrelas começaram a brilhar com uma intensidade que ninguém podia ignorar. O primeiro foi Aristóteles Sócrates Onassis, um homem nascido em Esmirna, cidade hoje chamada Izmir, na Turquia, que chegou a Buenos Aires ainda adolescente, sem um tostão e sem contatos, e que em 2 décadas construiu do zero um dos maiores impérios de navegação que o século XX já viu. Sua história é uma que o mundo sempre quis acreditar ser possível, a do homem que chega sem nada e conquista tudo por meio de pura inteligência, audácia e uma vontade sem limites. Mas, como todas as grandes histórias de ascensão, a de Onassis teve capítulos que nunca foram contados. O segundo era Stavros Niarchos, também grego, também extraordinariamente ambicioso, também dotado daquela habilidade dos grandes negociadores de enxergar a jogada certa antes que o conselho a revele. Niarchos e Onassis compartilhavam um sobrenome grego, compartilhavam uma indústria e compartilhavam algo mais difícil de nomear. Uma inimizade que ia muito além da competição comercial. Detestavam-se com a intensidade peculiar de homens que são muito parecidos para se tolerarem, que sabem exatamente do que o outro é capaz porque o outro é capaz das mesmas coisas que eles. Esses 2 homens entrariam na vida das irmãs Libanos de uma forma que não foi acidental. Quando Onassis decidiu que era hora de se casar, seu raciocínio foi o mesmo de qualquer decisão de negócios: identificar o alvo certo, calcular as vantagens e agir antes da concorrência. Uma aliança matrimonial com o clã libanês não era apenas um casamento. Era uma fusão estratégica. Era acesso a redes de contatos que ele, o arrivista de Esmirna, aquele que chegara sem linhagem e tivera que conquistar cada centímetro de sua reputação, ainda não havia estabelecido completamente entre a aristocracia naval grega. Niarchos entendeu exatamente a mesma coisa, e os 2 chegaram à porta de Stavros Libanos quase ao mesmo tempo. O patriarca ouviu ambos com a calma de um homem acostumado a negociar quando as condições são favoráveis. Ele tinha 2 filhas. O protocolo era claro. Eugênia, por ser a mais velha, deveria casar-se primeiro. Niarchos ficaria com Eugênia. Onassis teria que esperar. Mas Onassis era incapaz de esperar passivamente. Ele intensificou suas visitas. Chegava com presentes que geravam obrigações. Organizava cruzeiros de iate onde a família Libanos era a convidada de honra. Dedicava-lhe uma atenção que beirava a obsessão. E foi essa persistência, essa recusa em ficar em segundo plano que, no fim, fez a diferença. Tina tinha 14 anos quando Onassis conheceu seu pai pela primeira vez. Ela tinha 17 quando se casou com ele. Onassis tinha 40. Ninguém, em nenhum momento desse processo, perguntou a ela o que ela queria. Em 28 de dezembro de 1946, Nova York parou por um instante para observar. Não da mesma forma que as cidades param para notícias importantes, daquelas que mudam o curso da história e são lembradas em livros décadas depois.
Nova York parava como para o espetáculo, com aquela mistura de fascínio e distanciamento que caracteriza grandes plateias quando testemunham vidas que jamais poderiam viver, mesmo que quisessem. O casamento de Atina Libanos e Aristóteles Onassis foi um dos eventos sociais do ano para a elite internacional. Era o tipo de evento que os jornais cobriam com a mesma linguagem reservada para coroações. Flores importadas por toda parte, champanhe francês que custava mais por garrafa do que a maioria dos trabalhadores ganhava em um mês, vestidos de noite desenhados especificamente para a ocasião e fotógrafos posicionados em todos os ângulos possíveis para capturar o momento em que dois sobrenomes e duas fortunas se fundiam em uma só. Os convidados eram exatamente o que se esperaria de uma união entre essas duas famílias. Figuras do mundo da navegação, do mundo financeiro, do mundo diplomático. Pessoas cujos nomes apareciam nas páginas de negócios dos principais jornais internacionais com a mesma regularidade com que nomes comuns aparecem nos registros paroquiais. O mundo que importava, segundo as coordenadas daquele universo, estava naquela sala. E no centro daquela sala, uma garota de 17 anos sorriu para as câmeras. O sorriso era perfeito. Tina aprendera desde criança que o sorriso perfeito é aquele que não revela nada, nem alegria exagerada, que poderia parecer vulgar, nem tristeza, que poderia parecer uma afronta ao mundo ao redor. O sorriso perfeito é aquele que demonstra exatamente o que a situação exige e nada mais. E Tina, naquela noite, demonstrou exatamente o que a situação exigia. Ao lado dela, Onassis contemplava o mundo com os olhos de um homem que acabara de fechar o melhor negócio da sua vida. Não era um olhar cruel. Era algo mais complexo. Era o olhar de alguém para quem os limites entre pessoas e ativos estratégicos nunca foram totalmente claros. Um homem que amava Tina, provavelmente à sua maneira, mas que também queria tudo o que ela representava, e nem sempre era fácil saber onde uma coisa terminava e a outra começava. Ninguém perguntou como ela se sentia. Essa talvez seja a frase que melhor define aquele casamento desde o seu início, e também a que melhor define todo o mundo que o tornou possível. A pergunta que nunca foi feita. O espaço de subjetividade que nunca foi considerado necessário. Tina Libanos fora educada em muitas coisas, línguas, etiqueta social, elegância, silêncio estratégico. Ela não fora educada para existir como sujeito de suas próprias decisões, porque no mundo que a moldara, as mulheres não tomavam decisões de tamanha magnitude. As mulheres executavam as decisões que outros tomavam por elas, e o faziam com a maior graça possível, porque a graça era a única coisa que distinguia a obediência da servilidade. A lua de mel os levou a lugares à altura de um casal do seu nível. Os melhores hotéis da Europa, os restaurantes mais exclusivos e paisagens que o dinheiro pode comprar em sua forma mais sofisticada. Tina vivenciou tudo com aquela mistura de genuína admiração e distanciamento interior que é a resposta natural de alguém que participa de uma experiência que não escolheu completamente, mas que também não pode rejeitar completamente. Onassis era, sem dúvida, um homem extraordinário no sentido mais literal da palavra. Alguém que se destacava da multidão em quase todos os aspectos. Possuía uma energia que preenchia as salas antes mesmo de cruzar a soleira. Tinha uma inteligência prática que lhe permitia ler situações e pessoas com uma rapidez quase instintiva. Possuía um senso de humor capaz de fazer qualquer um rir quando o usava, e uma capacidade de sedução que não se limitava a mulheres, mas se estendia a presidentes, banqueiros, artistas, qualquer pessoa que se apresentasse diante dele. Era fascinante. Era também, embora isso levasse tempo para se tornar plenamente evidente, capaz de uma crueldade silenciosa que aqueles que não o conheciam bem jamais suspeitariam por trás daquela fachada de charme. Os primeiros anos de casamento tiveram a aparência de solidez que se espera de uma união entre jovens ricos unidos pelos laços de um mundo em comum. Houve momentos de algo que poderia ser chamado de felicidade, ou pelo menos seu equivalente funcional naquele contexto. Noites em que a conversa fluía, dias em que o sol sobre o Mediterrâneo fazia tudo o mais parecer distante e irrelevante. Momentos em que a distância entre o que o casamento era e o que Tina poderia ter imaginado diminuía o suficiente para permitir que ela respirasse com menos peso no peito. Em 1948, 2 anos após o casamento, Tina deu à luz Alexander Onassis. Um menino de olhos escuros que, desde o início, foi tratado pelo pai como o herdeiro que daria continuidade ao império. No mundo dos grandes patriarcas, o nascimento de um filho tem uma dimensão que vai além do amor paterno. É a confirmação de que o legado continuará, de que o nome sobreviverá, de que o trabalho de uma vida inteira não se perderá no vazio quando ele se for.
Onassis olhava para Alexander com aquela mistura de amor e projeção que define a relação dos homens poderosos com seus filhos. 2 anos depois, em dezembro de 1950, Cristina nasceu. Uma criança mais sensível, mais complexa, cuja relação com o pai seria uma dolorosa oscilação ao longo da vida entre adoração e rejeição, entre a tentativa de ser suficiente e a certeza de que nunca seria de fato suficiente. Cristina chegou ao mundo já carregando o peso de não ser o tipo de criança que o mundo Onassis esperava. Ela não era o filho que perpetuaria o nome da família nos contratos, não era a beleza radiante que sua mãe exalaria por anos. Ela era algo diferente, mais introspectiva, mais frágil na superfície e mais resiliente em sua essência do que qualquer um compreenderia até muito tempo depois. A família estava completa, pelo menos no papel. E naquele mundo, o papel era o que mais importava. Mas por trás do papel, a realidade era construída de uma maneira diferente. Onassis viajava constantemente. Ele não era o tipo de homem que administrava seu império de um escritório com vista para o mar. Era o tipo que estava em Buenos Aires na segunda-feira, em Londres na quarta-feira, em Atenas na sexta-feira e que, enquanto isso, negociava por telefone, por telegrama, por meio de intermediários e por qualquer canal que funcionasse a qualquer hora. Era uma energia que não reconhecia fronteiras, horários ou qualquer necessidade externa de que o mundo tivesse um ritmo mais humano. E nesse ritmo de ausências constantes, Tina aprendeu a preencher os espaços que ele deixava vazios. Ela o fazia com a mesma elegância erudita com que fazia tudo. Mas os espaços vazios, quando são muitos e duram muito tempo, deixam marcas que nem sempre são visíveis de fora. Para o mundo exterior, ser a senhora Onassis na década de 1950 era algo semelhante a ser uma deusa mortal. Não a deusa dos templos e mitos, aquela figura distante que habita um Olimpo inacessível aos mortais, mas a deusa que aparece nas páginas das revistas de sociedade, que atravessa o convés de um iate com o vento soprando seus cabelos na direção exata, que sabe exatamente o que dizer no jantar de gala de quarta-feira e o que vestir para o almoço informal de quinta. A deusa que o mundo observa, admira e inveja, e em quem jamais pensa como alguém que possa ter dores de cabeça, dias tristes ou noites em claro. Tina vivia em iates que eram verdadeiros palácios flutuantes. Frequentava os melhores restaurantes de Paris, Mônaco e Nova York. Cidades que na época concentravam a vida da elite internacional como ímãs que atraem metais preciosos. Usava roupas criadas especificamente para ela pelos estilistas mais importantes da época, pois vestir Tina Onassis era também uma forma de publicidade para qualquer casa de moda. Seu nome aparecia nas colunas sociais dos jornais mais influentes do mundo ocidental com a regularidade das marés. Mas as marés, como todos sabem, também recuam. A vida por trás daquela imagem era muito mais complexa do que o que os fotógrafos capturaram. Onassis não considerava a fidelidade parte do contrato de casamento. Ele não a praticava de forma cínica ou disfarçando cuidadosamente. Ele a praticava com a naturalidade de um homem que vive num mundo onde as regras que se aplicam aos outros não se aplicam a ele, porque ninguém jamais as aplicou de forma consistente o suficiente. Os casos extraconjugais de Onassis eram conhecidos nos círculos que ele frequentava, com aquele entendimento coletivo e tácito que grupos sociais fechados têm sobre o comportamento de seus membros mais poderosos. Todos sabem, ninguém diz nada em voz alta, e quem quebra esse silêncio é visto não como corajoso, mas como problemático. As mulheres que passaram por sua vida eram variadas e numerosas. Algumas pertenciam ao mundo do entretenimento, outras ao mundo intelectual. Outras eram simplesmente mulheres bonitas que cruzaram seu caminho no momento oportuno e acharam a atenção de Onassis difícil de resistir, porque quando Onassis decidia seduzir alguém, dedicava a isso a mesma energia total e irresistível que dedicava a fechar um negócio multimilionário. Tina sabia. Provavelmente soube antes do que qualquer um gostaria que ela soubesse, e manteve-se em silêncio. Porque o silêncio era o correto a fazer, porque o escândalo de um divórcio ou de um confronto público teria sido infinitamente mais custoso do que a humilhação privada de uma infidelidade que o mundo preferia fingir que não via. Existe um tipo específico de solidão nessa situação. Não é a solidão do isolamento físico, porque Tina nunca esteve sozinha no sentido de sentir falta de pessoas ao seu redor. Era a solidão de alguém que está constantemente rodeada de pessoas e que sabe que nenhuma delas pode lhe dizer a verdade sem cruzar uma linha que o mundo social que compartilham não permite que cruzem.
A solidão de alguém que vive no centro de uma cena que o mundo admira, mas que por dentro tem a textura de algo que se esvazia lentamente. O iate Cristina, batizado em homenagem à sua filha e o símbolo mais reconhecível da fortuna de Onassis na época, era tecnicamente a joia daquele estilo de vida. Com 89 metros de comprimento, cabines decoradas com tapeçarias autênticas, uma piscina cujo fundo podia ser transformado em pista de dança quando a noite assim o exigisse, e todos aqueles detalhes extravagantes que só fazem sentido no contexto de um homem que precisava que o mundo visse exatamente o quão longe ele havia chegado. O navio não era simplesmente um meio de transporte. Era uma declaração. Era a prova tangível de que o rapaz que chegara sem um tostão de Izmir havia superado qualquer aristocrata de linhagem antiga em visibilidade e excesso. Reuniões que duravam dias eram realizadas a bordo do Cristina. Entre os convidados estavam primeiros ministros em exercício e ex-presidentes, artistas de renome internacional e estrelas do cinema e da música que conferiam ao espetáculo um glamour que os políticos sozinhos não conseguiam proporcionar. Winston Churchill, já aposentado da política ativa, mas ainda a figura mais reconhecida da Europa, era um convidado frequente. O Aga Khan, Greta Garbo, o rei da Grécia. Pessoas que, em qualquer outro contexto, teriam sido o centro das atenções, mas que a bordo do Cristina eram simplesmente parte do palco criado por Onassis. E Tina era, em todas aquelas noites, a anfitriã perfeita, o sorriso perfeito. A mulher que fazia com que cada convidado se sentisse especialmente bem-vindo, que sempre encontrava o assunto certo para conversar, que administrava a logística social de um evento daquela magnitude com uma fluidez que tornava o trabalho por trás disso invisível. Era o tipo de habilidade que, quando bem executada, parece desaparecer e cuja ausência torna tudo perceptível. Mas a anfitriã perfeita também tem uma vida interior. E a vida interior de Tina durante aqueles anos começou a mostrar sinais que só quem realmente a conhecia conseguia perceber. Ela bebia. No início discretamente em quantidades que, em seu mundo, eram simplesmente parte da vida social. Mais tarde, com mais frequência e com uma necessidade que não era mais social, mas pessoal. A necessidade de anestesiar algo que ela não conseguia anestesiar de nenhuma outra forma. Isso não é incomum. Na verdade, é um padrão reconhecível em pessoas que vivem em situações onde o sofrimento não pode ser expresso e onde os recursos habituais para processá-lo, terapia, conversa honesta, o apoio de uma rede de pessoas que a amam sem segundas intenções, não estão disponíveis porque o mundo em que vive os torna impossíveis ou desnecessários, segundo suas próprias regras. Tina Libanos tinha tudo o que o mundo considerava valioso, e ela era sozinha de uma forma que o mundo não tinha palavras para descrever. Há momentos em que uma vida se divide em duas. Não de forma dramática, não com o clamor que as histórias preferem imaginar, mas com o silêncio de algo que se quebra exatamente no ponto onde já havia uma fissura que ninguém queria ver. Para Tina Libanos, esse momento chegou no verão de 1959 a bordo do Cristina durante um cruzeiro pelo Mediterrâneo que seu marido havia organizado com a mesma meticulosidade que dedicava aos seus negócios mais importantes. Entre os convidados daquele ano estavam Winston Churchill, que aos 84 anos ainda era uma presença imponente onde quer que fosse, e uma mulher cujo nome Tina conhecia, assim como qualquer pessoa com acesso a um jornal ou rádio naquela época. Maria Callas. A soprano mais célebre do mundo naquela época, a voz mais reconhecida de sua geração. Uma mulher que alcançou o ápice da ópera internacional por meio de um caminho de sacrifício e uma disciplina que aqueles que a conheciam descreviam como monástica. Uma daquelas pessoas que, desde a infância, canalizou tudo dentro de si em uma única direção e, graças a isso, conquistou algo que acontece apenas algumas vezes por século. Callas não era apenas mais um rosto na multidão do Cristina. Era isso que tornava sua presença diferente de qualquer outra mulher que Onassis já tivesse conhecido. Todas as outras mulheres naquele mundo dependiam de alguma forma de dinheiro, do nome da família, de uma ligação com um homem poderoso para ocupar o espaço que ocupavam. Não Callas. Callas tinha seu próprio mundo, seu próprio público, seu próprio nome, que não precisava do de ninguém para lotar um teatro em qualquer cidade europeia. Quando Onassis olhou para ela, Tina viu algo direcionado a ela que nunca tinha visto antes. Não era apenas desejo. Ela já havia visto o desejo de Onassis por outras mulheres antes, muitas vezes com o desconforto silencioso de quem sabe que ver já é ver demais. Mas aquilo era diferente.
Era atenção total, o tipo de atenção que Onassis reservava para coisas que realmente importavam para ele, para decisões que considerava cruciais. Ele a olhava como se olha para um contrato que altera os rumos de um negócio. Olhava para ela como se olha para o horizonte da proa de um navio, quando se sabe que do outro lado há algo que ainda não se pode ver, mas já se pode sentir. Tina compreendeu isso em algum momento entre Monte Carlo e as ilhas gregas, enquanto o sol se punha no mar de um jeito que só o Mediterrâneo conhece, com aquela mistura de lentidão e violência que faz cada pôr do sol parecer definitivo. Ela entendeu que desta vez era diferente. Que esta não era uma daquelas aventuras passageiras que deixam um rastro de inquietação e silêncio, mas não abalam os alicerces. Que desta vez havia algo real do outro lado. Maria Cecília Sofia Ana Kalogeropoulos, que o mundo sempre conheceria como Maria Callas, nasceu em Nova York em dezembro de 1923 em uma família de imigrantes gregos. Desde muito jovem, sua vida girou em torno da música com uma intensidade que deixava pouco espaço para qualquer outra coisa. Sua mãe, uma mulher com aspirações que sua própria vida nunca conseguira realizar, viu uma oportunidade na voz da filha e a encaminhou para o treinamento operístico desde uma idade em que outras meninas ainda estavam aprendendo a ler partituras. O resultado foi uma das carreiras mais extraordinárias da história da ópera do século XX. Uma voz que os críticos de então e de agora continuam a descrever com a linguagem daqueles que tentam expressar em palavras algo que os transcende. Um instrumento técnico de primeira linha que também possuía aquela qualidade que os italianos chamam de ânima, que faz o ouvinte não apenas ouvir, mas sentir, fazendo com que a música o alcance não apenas pelo ouvido, mas por um lugar mais profundo e vulnerável. Quando conheceu Onassis naquele cruzeiro no verão de 1959, Callas era casada com Giovanni Battista Meneghini, um empresário italiano consideravelmente mais velho que ela, que havia financiado o início de sua carreira quando ela ainda não era o nome que lotaria teatros por toda a Europa. Seu casamento com Meneghini era mais frio do que afetuoso. Talvez tenha havido algo genuíno no começo, mas os anos e o crescente distanciamento entre o que ambos desejavam da vida deixaram um vazio entre eles que ninguém conseguiu preencher. Onassis representava para Callas algo que ela não esperava encontrar naquele momento da sua vida: vertigem. O desequilíbrio de alguém que, de repente, faz você sentir que o chão sobre o qual você construiu tudo o que você é mais instável do que você imaginava e que essa instabilidade, longe de ser ameaçadora, acaba sendo exatamente o que você estava, sem saber, procurando. O que começou naquele navio se tornaria uma das histórias de amor mais comentadas do século XX, ou pelo menos o que o século XX considerava uma história de amor. Um relacionamento de enorme intensidade, de atração mútua, que a imprensa perseguiu com aquela fome específica que reserva para encontros que parecem inevitáveis. De escândalos que enchiam as primeiras páginas e faziam as pessoas comuns se sentirem mais próximas daquelas vidas extraordinárias através do voyeurismo controlado das notícias sociais. Para Tina, o verão de 1959 representou o fim de algo que já vinha se extinguindo há algum tempo. Não foi um fim dramático, pois Tina não era de demonstrar emoções em público. Foi um fim que ela assimilou silenciosamente, com a mesma contenção aprendida com que havia processado tudo o que viera antes. Mas foi definitivo. Levou meses para que ela agisse. Ela processou as informações com a frieza calculada que era a ferramenta mais útil que sua educação lhe dera. A capacidade de separar a emoção da análise, de olhar para a situação como se fosse de outra pessoa, de decidir qual era a atitude correta antes de tomá-la. E quando finalmente agiu, fê-lo de uma forma que surpreendeu muitos que a conheciam, que durante anos haviam confundido sua elegância com passividade, seu silêncio com resignação. Em 1960, a Tina Libanos entrou com um pedido de divórcio de Aristóteles Onassis. Ela entrou com o pedido de divórcio em Nova York, alegando crueldade e adultério, e obteve a separação judicial com uma rapidez que refletia tanto a força de seus argumentos quanto a disposição de Onassis em não obstruir um processo que, em essência, também o beneficiava. A imprensa cobriu o caso amplamente. Era o tipo de história que os tabloides sabem contar. A esposa abandonada, o magnata irresistível, a diva da ópera fazendo o papel de amante. Um triângulo amoroso com todos os elementos de um melodrama clássico e, portanto, tão fácil de vender. Onassis, por sua vez, não pareceu particularmente afetado. Ele tinha Callas, tinha seu império, tinha o mundo que construíra do zero, que continuava a se expandir com a mesma energia imparável que o definira desde o início.
Seus negócios não sofreram. Sua vida social não diminuiu. Sua capacidade de gerar admiração e inveja em igual medida em qualquer ambiente em que entrasse não diminuiu nem um pouco. Ele era o tipo de homem para quem as consequências emocionais de grandes decisões se dissipavam rapidamente sob o peso da próxima conquista. O que ele não tinha, embora não soubesse disso na época, e embora ainda tivesse vários anos de vida e atividade frenética pela frente, era tempo. Mas nós sabemos disso agora. Naquela época, em 1960, Onassis parecia o mesmo de sempre, indestrutível, seguindo em frente, sem nunca olhar para trás. Tina tinha 31 anos quando assinou os papéis. 31 anos, 2 filhos, uma fortuna própria que lhe garantia independência material para o resto da vida e, pela primeira vez em muitos anos, algo que, em teoria, deveria ser sinônimo de libertação: a liberdade de escolha. O problema era que ninguém lhe havia ensinado como usar essa liberdade. Isso não é uma metáfora nem uma forma rebuscada de dizer que ela não tinha caráter ou determinação. É algo muito concreto e muito real que acontece com pessoas que viveram dentro de estruturas muito definidas a vida inteira e que, de repente, se veem fora delas. A estrutura, mesmo que seja uma que as oprima, mesmo que não tenham escolhido e que lhes tenha causado sofrimento, é também o que as organiza externamente quando não sabem como se organizar internamente. É o que lhes diz quem são e o que se espera delas. É o que lhes fornece um roteiro, mesmo que seja um roteiro escrito por outros, mesmo que não concordem com ele. Quando a estrutura desaparece, o que resta pode ser avassalador justamente por ser indefinido, porque exige que respondam a perguntas que nunca tiveram que responder, perguntas que são dadas como certas quando se vive dentro de um papel atribuído, e que de repente surgem todas de uma vez e sem aviso prévio. Tina sempre fora filha de Stavros Libanos. Depois fora a senhora Onassis. Ambos os papéis vieram com instruções claras, expectativas concretas, um roteiro detalhado de como se comportar em cada situação, com quem falar, sobre o que, em que tom e a que distância. Agora ela era simplesmente Tina, e Tina, sem o contexto que a definira ao longo de sua existência consciente, teve que aprender do zero exatamente quem ela era quando ninguém estava olhando para verificar se estava cumprindo as expectativas. Ela passou um tempo viajando, frequentando os mesmos círculos sociais de sempre, mas agora sob uma perspectiva diferente. A de uma mulher divorciada. Uma categoria que na década de 1960 ainda carregava um certo desconforto em alguns círculos, uma sutil sombra social que aqueles que circulavam nesses meios podiam perceber mesmo que ninguém a nomeasse explicitamente. No mundo da elite internacional, porém, somas de dinheiro suficientemente grandes tendiam a dissolver a maioria das convenções. Uma mulher com a fortuna e a posição de Tina conseguia lidar com esse estigma com mais facilidade do que a maioria. Mas lidar com a questão de quem ela era, isso era mais difícil e não podia ser dissipado pelo dinheiro. E então apareceu o Marquês de Blandford. Sonny Blandford, como era conhecido nos círculos que frequentava, era o herdeiro do Duque de Marlborough, um dos títulos mais antigos e reconhecidos da aristocracia britânica. A família Spencer Churchill, com seus palácios que se erguiam há séculos, com seus retratos de ancestrais contemplando-os das paredes com a expressão de quem sabe que o tempo joga a seu favor, com uma história que dispensa provas, pois já está comprovada pelo simples fato de seu poder duradouro, representava exatamente o tipo de mundo onde a linhagem importava tanto quanto o dinheiro, e às vezes até mais. Era um mundo diferente do dos libaneses e dos Onassis, mais antigo, mais estável, menos ostentoso em sua demonstração de poder. E Blandford, que tinha suas próprias complicações pessoais e seus próprios fantasmas que o assombravam com a tenacidade de quem encontrou um hospedeiro que não sabe como se livrar deles, encontrou em Tina algo que naquele momento ambos talvez estivessem procurando: a possibilidade de um novo começo com alguém que também não teve um passado fácil. Eles se casaram em 1961, pouco mais de um ano após o divórcio dela de Onassis. A rapidez desse novo casamento poderia ser interpretada por quem estivesse de fora como precipitação, como a atitude de alguém que não havia processado suficientemente o passado antes de embarcar em uma nova fase. E provavelmente foi, em parte. Mas também foi a resposta compreensível de alguém que não sabia como viver sem a estrutura que o casamento proporciona, não por fraqueza de caráter, mas porque nunca havia aprendido, porque ninguém a havia ensinado. Porque o mundo em que ela cresceu não considerava essa habilidade parte do conjunto de habilidades necessárias para uma mulher de sua posição. Com Blandford, Tina buscava o que nunca tivera com Onassis: presença genuína,
Atenção não constantemente desviada para outras atividades, a sensação de ser vista como pessoa e não como uma peça de um quebra-cabeça maior, onde o quebra-cabeça em si era o que importava e as peças individuais eram meramente funcionais. Ela queria um lar no sentido mais simples e elusivo da palavra. Um lugar para existir sem que cada gesto seu fosse observado e catalogado pelo mundo exterior. Um lugar onde ela não precisasse manter um sorriso perfeito o tempo todo. Um lugar onde a perfeição não fosse a norma, mas simplesmente a aspiração ocasional de alguém que também podia ter dias ruins. Por um tempo, seu casamento com Blandford ofereceu algo disso. Não a versão idealizada que as pessoas imaginam quando falam de segundas chances que dão certo, não a história de redenção completa com um final feliz que faz tudo o que aconteceu antes parecer necessário para chegar lá. Mas algo mais próximo do que Tina precisava do que qualquer coisa que ela tivesse tido até então. Um ritmo mais humano, uma escala mais administrável. A possibilidade, mesmo que parcial e mesmo que os dias bons nem sempre superassem os ruins, de respirar com menos peso no peito. Mas a paz que ela buscava não encontrou raízes para se firmar, porque o terreno sobre o qual ela tentou construí-la era muito perturbado, muito marcado por camadas e mais camadas de feridas que não haviam cicatrizado completamente e talvez nunca cicatrizassem, porque ninguém lhe dera as ferramentas para realmente tratá-las. E porque Tina continuava sendo, por mais que sua aparência externa tivesse mudado, a pessoa que a história, o mundo e os anos haviam feito dela. Uma pessoa que aprendera a se anestesiar com álcool quando o peso se tornava insuportável. Uma pessoa que carregava dentro de si as marcas de 14 anos de um casamento que a deixara mais vazia do que qualquer luxo jamais poderia compensar. Essa pessoa carregava mais fardos do que qualquer segundo casamento, por mais boa vontade que ambos os lados demonstrassem, poderia resolver por si só. Entretanto, na vida de sua irmã Eugênia, as coisas estavam se complicando de uma forma que ninguém poderia ter previsto completamente. Eugênia Libanos, a irmã mais velha, a discreta, aquela que nunca ocupava mais espaço do que lhe cabia, construiu uma vida dentro da estrutura que lhe fora dada com a mesma aceitação estoica com que fizera tudo o mais. O casamento dela com Stavros Niarchos, assim como o de Tina com Onassis, fora tanto uma transação estratégica quanto sentimental, uma daquelas uniões no mundo das grandes fortunas gregas da navegação que sempre possuíam essa natureza dual, a de um afeto potencial e a de um cálculo inevitável. Niarchos era um homem de extraordinária inteligência prática, descrito por aqueles que o conheciam no mundo dos negócios como dotado da capacidade dos grandes negociadores de ler as situações antes dos outros e de agir com rapidez suficiente para que os outros sempre chegassem quando já fosse tarde demais para mudar o resultado. Ele era brilhante, ambicioso e implacável nas duas áreas que lhe importavam, negócios e imagem. Mas enquanto Onassis possuía um excesso de energia expansiva que o tornava difícil de ignorar, mesmo quando se preferia fazê-lo, que o fazia preencher salas e manchetes com uma presença descarada, Niarchos tinha uma contenção que alguns interpretavam como elegância e refinamento e que outros, aqueles que o conheciam em contextos mais íntimos e menos controlados, viam como algo mais difícil de definir, algo mais vigilante. Suas intenções eram mais obscuras e suas reações mais calculadas. A rivalidade entre Niarchos e Onassis foi uma das mais comentadas e acompanhadas de perto no mundo da navegação daquela época, um período em que os armadores gregos eram uma espécie de nobreza paralela, operando acima das fronteiras nacionais e abaixo do radar dos estados que teriam que regulamentá-los caso assim o desejassem. Uma rivalidade que começou nos negócios, mas que transcendeu essa esfera para se tornar algo mais pessoal, mais visceral, quase uma questão de identidade existencial. Cada um dos dois precisava superar o outro não apenas no âmbito financeiro, mas em todos os aspectos possíveis de sua existência visível. O tamanho de seus iates era um tema constante de conversa entre aqueles que os acompanhavam. O calibre dos convidados que cada um conseguia atrair a bordo de seus respectivos navios era outro. A extensão e a exclusividade de suas propriedades, as ilhas particulares, as vilas nos melhores pontos do Mediterrâneo, os palácios nas capitais europeias. A visibilidade de suas conquistas sociais, o prestígio dos sobrenomes que povoavam suas listas de convidados. Era uma competição sem regras escritas e sem um final possível, porque nenhum dos dois era o tipo de homem que aceita que o outro tenha vencido definitivamente. Eugenia vivia naquele mundo com a discrição que a definia desde a infância. Teve filhos com Niarchos. Mantinha a presença pública esperada da esposa de um homem naquela posição.
sempre correta em seus modos, sempre adequada ao contexto, jamais ultrapassando os limites que lhe eram impostos, o que poderia gerar um desconforto que o mundo de Niarchos não toleraria. Eugenia conhecia seu papel naquela estrutura e o desempenhava com o profissionalismo de quem aceitou que a alternativa não existe ou que o preço de buscá-la é maior do que ela está disposta a pagar. Mas o que acontecia por trás daquela fachada, nos espaços onde o mundo exterior não chegava, nos momentos privados onde a representação é interrompida e a realidade se mostra como é, era de uma natureza que aqueles que estavam próximos podiam por vezes intuir, mas que ninguém podia nomear em voz alta sem correr o risco de consequências que o poder de um homem como Niarchos tornava muito concretas e muito imediatas. Em maio de 1970, Eugenia Libanos morreu em Spetsopoula, a ilha particular de Niarchos no Golfo Sarônico. Ela tinha 44 anos. Spetsopoula era uma propriedade tão exclusiva, tão inteiramente dele, que até mesmo sua geografia funcionava como uma forma de controle. Uma ilha da qual só se podia sair com a permissão do proprietário, onde o acesso externo dependia da mesma vontade que governava tudo o mais dentro de seus limites. Naquela ilha, Niarchos havia construído o tipo de domínio que os reis de épocas passadas invejariam. Total, sem rachaduras, sem a possibilidade de que o que acontecia lá dentro vazasse de qualquer forma que ele não tivesse escolhido. A investigação que se seguiu à morte de Eugênia ocorreu sob a jurisdição de um governo grego que, na época, era uma ditadura militar, a junta de coronéis que havia chegado ao poder em 1967 e governaria o país até 1974. Ditaduras têm suas próprias prioridades, suas próprias alianças, seus próprios critérios para determinar quais perguntas merecem respostas transparentes e quais é melhor deixar na categoria de acidentes insolúveis. A morte da esposa de um dos armadores mais poderosos do país não era o tipo de questão que tal regime tivesse interesse em investigar com rigor. A causa oficial da morte foi overdose acidental de barbitúricos. Ele tinha 44 anos. A morte de Eugênia abalou Tina profundamente de uma forma que transcendeu a dor da perda da irmã, embora essa dor fosse real e profunda, deixando uma marca que jamais se apagaria por completo. Tina conhecia Niarchos desde sempre. Testemunhara suas ações em diversos contextos por décadas. Ouvira as histórias que circulavam entre aqueles com acesso suficiente aos círculos sociais para que certos assuntos fossem sussurrados, mas ainda assim comentados. Possuía aquela compreensão íntima de uma pessoa que só se adquire compartilhando o mesmo mundo fechado por muito tempo, observando como alguém se comporta em bons momentos e também em instantes que revelam algo mais. E essa compreensão lhe dizia coisas que os documentos oficiais não diziam e que ninguém no poder se daria ao trabalho de dizer em voz alta. Ela lhe contava coisas que não provinham de evidências, porque as evidências naquele mundo eram sempre escassas ou estavam nas mãos de quem não tinha interesse em usá-las, mas de algo mais interno e antigo, a memória compartilhada com Eugenia, os anos de crescimento juntos, de se conhecerem daquela maneira específica e irrepetível que pessoas que viveram as mesmas experiências desde a infância e que carregam as mesmas marcas no corpo, embora em lugares diferentes, se conhecem. A morte da irmã deixou Tina com o coração partido, uma dor que jamais se curaria. Não era apenas tristeza, embora a tristeza certamente estivesse presente. Era algo que se aprofunda ainda mais quando se compreende que o mundo em que se vive pode chegar a tal ponto e que ninguém responsabiliza ninguém, porque o poder de certos indivíduos os torna, na prática, imunes a qualquer tipo de responsabilidade real. O que se seguiu é, de qualquer perspectiva racional, extraordinariamente difícil de compreender. 18 meses após a morte de sua irmã, Tina Libanos divorciou-se do Marquês de Blandford e casou-se com Stavros Niarchos, o mesmo homem cuja ilha fora palco da morte de Eugenia, o mesmo homem sobre quem o mundo sussurrava, fazendo perguntas que ninguém ousava expressar em voz alta, o mesmo homem de quem Tina tinha mais motivos do que qualquer outra pessoa para suspeitar. Quando a notícia do casamento entre Tina Libanos e Stavros Niarchos se tornou pública, as reações nos círculos que ambos frequentavam foram de 3 tipos. Alguns ficaram genuinamente atônitos, incapazes de construir qualquer estrutura de compreensão que pudesse dar sentido ao que estavam ouvindo. Esses eram os que conheciam a história suficientemente bem para apreender o peso do que essa união significava. Uma mulher casando-se com um homem sob cuja sombra sua irmã havia morrido, na ilha que esse homem controlava com exclusividade absoluta, em circunstâncias que nunca haviam sido investigadas com a seriedade que mereciam.
Outros, aqueles que conheciam bem ambas e tinham distanciamento emocional suficiente para observar sem o filtro da surpresa, reagiram com uma mistura de alarme e profunda tristeza. O tipo de tristeza que se sente quando alguém que amamos toma uma decisão que sabemos estar errada desde o início, uma decisão que prevemos como um acidente antes mesmo de acontecer e que é impossível de impedir de fora porque a pessoa que a toma não está em condições de receber avisos. Alguns daqueles que conheciam Tina há anos tentaram falar com ela diretamente, com a franqueza que o verdadeiro afeto traz. Tina os ouviu com a cortesia que jamais abandonou e seguiu em frente. E outros, os mais frios ou aqueles que aprenderam a ver aquele mundo com o distanciamento de quem já viu coisas demais para continuar se surpreendendo, simplesmente o processavam como apenas mais uma jogada no tabuleiro de xadrez daquele universo onde as regras comuns da lógica emocional nunca se aplicaram completamente. Os motivos dessa decisão têm sido objeto de especulação por décadas e provavelmente continuarão sendo, porque os verdadeiros motivos morreram com Tina no dia em que ela morreu em Paris, e Tina não está mais aqui para contá-los. Mas existem vários pontos que aqueles que tentam compreendê-la têm seguido com diferentes graus de convicção. O primeiro ponto diz respeito ao estado de Tina naquele momento. O alcoolismo, que começara muitos anos antes como uma forma de anestesiar a realidade discretamente, com a capacidade que aqueles que sofrem com ele têm de manter uma fachada por muito tempo para que o mundo exterior não a perceba como um problema, evoluiu durante seu casamento com Blandford para uma dependência grave, uma dependência que afetou não apenas sua saúde física, mas também sua capacidade de tomar decisões com clareza, de enxergar com a nitidez que escolhas dessa magnitude exigem. Não que o álcool explique tudo, porque nada explica tudo, e reduzir as decisões de uma pessoa ao seu vício também é uma forma de não enxergar o quadro completo. Mas seria desonesto ignorar o contexto de uma considerável fragilidade emocional e física que tornava ainda mais difícil o acesso aos recursos internos necessários para uma decisão dessa magnitude. O segundo ponto relaciona-se com algo que os psicólogos descrevem como uma atração pelo que é mais ameaçador. Aquele movimento paradoxal que por vezes surge em pessoas que sofreram certos tipos de danos contínuos em relação às situações, ou pessoas que representam a fonte desse dano, como se a proximidade ao perigo fosse a única forma disponível para processar o medo que ele gera. Não se trata de uma dinâmica racional. É uma dinâmica humana, documentada em muitos contextos diferentes, que ocorre em pessoas perfeitamente inteligentes e que, vista de fora, é incompreensível precisamente porque opera num nível ao qual a racionalidade não tem acesso. A terceira teoria, aquela que alguns dos que a conheciam melhor insistem em defender, embora com mais dificuldade em comprová-la, tem a ver com algo mais simples e antigo. Que Tina estivesse apaixonada por Niarchos há muito tempo, de uma forma silenciosa e proibida que seus casamentos com outras pessoas mantiveram oculta por anos, e que a morte de Eugênia e o segundo divórcio de Tina permitiram que esse amor viesse à tona pela primeira vez. Se isso é verdade ou não, é impossível saber com certeza de fora. Mas é a explicação que melhor capta a inevitável complexidade de uma pessoa real, que raramente age por uma única e simples razão. A verdade, como costuma acontecer na vida de pessoas que o mundo observa com fascínio, mas sem paciência para a ambiguidade, era provavelmente uma mistura de tudo isso e outras coisas que só Tina sabia. O que se pode afirmar com certeza, o que não requer especulação, pois os testemunhos daqueles que os conheceram durante esse período são consistentes, é que o casamento com Niarchos não trouxe a Tina nada do que ela poderia ter buscado nele. Os meses que passaram juntos em Spetsopoula e nas outras propriedades do armador foram, segundo todos que os conheciam, profundamente sombrios. Tina bebia mais do que antes, dormia mal, com aquele sono irregular que é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Ela havia perdido o brilho que a tornara tão reconhecível por uma década, aquele algo especial que os fotógrafos capturavam sem esforço quando ela era jovem, e que agora havia se retraído para algum lugar de onde era difícil de alcançar. A mulher que aparecia nas fotografias daquela época já não era a mesma jovem radiante dos salões europeus. Era alguém que parecia estar lutando com algo que não podia ser dito em voz alta. Algo que existia naquele espaço desconfortável entre o que pode ser dito e o que é demasiado verdadeiro para as palavras conterem. Niarchos era um homem que gerava uma atmosfera específica ao seu redor, que aqueles que o conheciam descreviam com vocabulários diferentes, mas todos convergindo para um elemento essencial.
Controle, vigilância, um tipo de presença que preenchia o espaço de maneira diferente da de Onassis. Onassis a preenchia com energia e charme, com aquela capacidade de fazer a pessoa à sua frente se sentir o centro do universo sempre que quisesse. Niarchos a preenchia com algo mais pesado, mais atento às margens onde sua autoridade poderia encontrar resistência, mais cuidadoso ao registrar e lembrar. Nesse ambiente, nessas propriedades onde o luxo era absoluto e a presença de Niarchos também, Tina existia da melhor maneira que podia. E o que ele conseguia fazer nesse último período de sua vida era cada vez menos. Enquanto a vida de Tina tomava rumos que ninguém poderia ter previsto quando ela tinha 17 anos e sorria para as câmeras em seu casamento em Nova York, a vida de Aristóteles Onassis continuava com aquela capacidade que ele tinha de gerar escândalo e fascínio na mesma medida, sem esforço aparente, como se o mundo se organizasse naturalmente ao seu redor para sempre fornecer o próximo capítulo, o próximo ato de uma peça que ele nunca pareceu ter planejado completamente, mas que, no entanto, sempre tinha a forma de algo inevitável. Após a separação de Tina, o relacionamento de Onassis com Maria Callas continuou por quase uma década com uma intensidade que pessoas próximas a eles descreveram como tempestuosa no sentido mais literal. Momentos de uma conexão que parecia impossível de romper externamente, o tipo de entendimento entre duas pessoas que encontraram uma na outra algo que não esperavam encontrar, algo que muda irrevogavelmente o parâmetro do que é possível em um relacionamento. A esses momentos se seguiram períodos de distanciamento, de recriminações, do tipo de conflito que só ocorre entre pessoas que se conhecem muito bem e que, portanto, sabem exatamente onde estão os pontos fracos uma da outra e como atingi-los com a maior eficácia possível quando a situação exige ou quando sua própria dor precisa encontrar uma válvula de escape externa. Callas abdicou de muita coisa por aquele relacionamento. Sacrificou tempo de palco, um tempo que, para uma artista do seu calibre, tem um valor que nenhuma contabilidade comum consegue mensurar porque as vozes têm seus próprios ciclos, e os anos em que uma voz está no auge são contados e jamais se repetem, e ninguém pode comprá-los de volta depois que se vão. Os críticos de ópera apontam precisamente para aqueles anos do seu relacionamento com Onassis como o período em que a voz de Callas começou a mostrar sinais de deterioração que eram não apenas biológicos, mas também emocionais. O preço de viver em constante tensão, de construir uma vida inteira em torno das necessidades, ritmos e caprichos de outra pessoa, sem que essa outra pessoa construísse a sua em torno da sua. De dar constantemente sem que a equação jamais se equilibre completamente. Onassis, por sua vez, não havia renunciado a nada. Continuava sendo o mesmo homem de sempre, alguém para quem as regras de compromisso esperadas entre parceiros existiam em um plano diferente daquele em que ele operava, um plano ao qual tinha acesso teórico, mas que raramente usava na prática. Encontrava-se com outras mulheres sempre que lhe dava vontade. Tomava decisões sobre sua vida sem consultá-las. Prometia coisas que depois adiava sem aparente culpa, ou simplesmente esquecia com a facilidade de um homem que está sempre tão ocupado construindo algo novo que o passado rapidamente perde sua essência. Durante 9 anos, Callas esperou. Esperou pelo pedido de casamento que Onassis nunca fez com a convicção necessária para ser real. Esperou pela estabilidade que ele prometia nos bons momentos, os momentos de qualidade que desapareciam cada vez que o cotidiano e suas exigências o absorviam novamente. Esperou ser escolhida de forma definitiva e irrevogável, não como uma companheira para esta temporada, mas como a pessoa com quem construir algo permanente, algo que dure mais do que o desejo e mais do que a novidade. Então, em 20 de outubro de 1968, Aristóteles Onassis viajou para a pequena ilha grega de Skórpios e casou-se com Jacqueline Kennedy. Callas ficou sabendo pelos jornais. O impacto daquela notícia em Maria Callas foi de uma magnitude que transcende o que as palavras podem realmente capturar. Não foi apenas a traição emocional, embora isso por si só já fosse suficiente para destruir qualquer pessoa com um mínimo de vulnerabilidade. Foi o peso de ter sacrificado tanto, de ter renunciado a tanto daquilo que a definia como artista e como pessoa, apenas para descobrir que esse sacrifício não havia criado em Onassis a obrigação que ela talvez esperasse. Ela fora a favorita por um tempo, e isso era tudo o que ela fora. Não a escolhida para sempre. A escolha de Jacqueline Kennedy tinha sua própria lógica, uma que só Onassis poderia ter explicado completamente, e que provavelmente ele não conseguiria explicar completamente mesmo se lhe perguntassem.
Jacqueline Kennedy era a mulher mais famosa do mundo naquele exato momento. A viúva do presidente mais carismático e mais fotografado da América moderna, a mulher que caminhou atrás do caixão com uma dignidade que o mundo inteiro testemunhou em silêncio durante o funeral mais assistido da história da televisão. Uma figura de dimensão simbólica que transcendia qualquer categoria comum. Casar-se com ela foi a jogada definitiva em termos de visibilidade, aquela que superou tudo o que veio antes, aquela que demonstrou da maneira mais visível e irrefutável que até mesmo ela, até mesmo a viúva do presidente Kennedy, poderia fazer parte do universo Onassis. Para o homem que chegara de Esmirna sem nada e que sempre carregara consigo aquela marca invisível de ter que conquistar cada centímetro do seu espaço, era também uma forma de legitimação que nenhum contrato e nenhuma fortuna fora capaz de proporcionar plenamente. Tina tinha 39 anos quando seu ex-marido se casou com Jack. Ela já estava no caminho que a levaria a Niarchos. E a ironia daquele momento, a sobreposição de todas aquelas histórias, tinha algo de tragédia grega no sentido mais clássico. O tipo de trama em que os fios se cruzam com uma precisão que parece planejada por algo maior que o acaso, e, no entanto, é simplesmente o resultado das mesmas decisões se repetindo nos mesmos mundos com a mesma lógica inevitável. Cristina, filha de Tina e Onassis, jamais perdoou Jack. Considerava-a uma intrusa, uma mulher que chegara de fora para se apropriar de algo que não lhe pertencia, que se inserira num mundo que não era o seu com uma eficiência que Cristina interpretava como frieza calculada. A relação entre as duas foi gélida desde o primeiro encontro e não melhorou com o tempo nem com as circunstâncias que repetidamente as colocavam no mesmo espaço. Quando Onassis morreu em março de 1975, consumido pela miastenia grave que lhe tirara a vida lentamente nos últimos anos. Enquanto ele continuava a tentar ignorá-la com a mesma força de vontade que usara para ignorar tudo o que lhe desagradava, Cristina e Jack travaram uma batalha judicial pela herança que terminou num acordo financeiro que as separou definitivamente. Jack recebeu a sua parte considerável e desapareceu daquele mundo, para nunca mais voltar. Cristina ficou com o império, os navios, o sobrenome, e uma solidão que nada disso conseguia aplacar. Mas Tina já não estava presente para ver nada disso. Ela havia falecido no ano anterior. Em 11 de outubro de 1974, a Tina Libanos foi encontrada morta na suíte onde estava hospedada em Paris. Ele tinha 45 anos. A causa oficial foi edema pulmonar agudo, o termo médico para o que acontece quando os pulmões se enchem de líquido tão rapidamente que os mecanismos normais de defesa do corpo não têm tempo de reagir. Essa causa pode resultar de vários fatores. Uma doença cardíaca subjacente não diagnosticada ou diagnosticada precocemente, o efeito cumulativo de anos de consumo de álcool em um corpo que carregava peso em excesso por muito tempo, uma combinação de fatores que se acumularam silenciosamente por um longo período e que, naquela noite de outubro em Paris, chegaram ao ponto em que o corpo não aguentou mais. Niarchos estava em outro lugar naquela noite. Não houve investigação significativa. Nenhuma pergunta oficial foi além das formalidades básicas que qualquer morte súbita exige quando a família tem recursos para tornar o processo rápido e discreto. O mundo tomou conhecimento da notícia com a atenção que reserva para a morte de pessoas famosas. Os jornais publicaram os obituários correspondentes, no tom que a imprensa social aperfeiçoou ao longo dos séculos para falar sobre aqueles que faleceram sem dizer muito sobre como viveram. As páginas sociais publicaram fotografias dos anos dourados, imagens de Tina sorrindo para a Cristina, desembarcando de um jato particular ou brindando em alguma festa cujo nome importava menos do que a lista de convidados. E então a vida seguiu seu curso. Como sempre, com aquela indiferença que não é crueldade, mas simplesmente a resposta natural do tempo a tudo o que colocamos diante dele. Mas parar e refletir sobre os 45 anos de Tina Libanos e tentar fazer um balanço de sua vida exige mais do que os dados cronológicos que os obituários listam com a eficiência de alguém com pouco espaço e muito a resumir. Exige olhar nas entrelinhas dos acontecimentos e enxergar a pessoa que os viveu, que os experimentou por dentro, que teve que encontrar uma maneira de estar presente em cada um desses momentos com os recursos que tinha à disposição, que nem sempre eram aqueles que o mundo exterior presumia que ela possuísse. Tina Libanos cresceu em um dos ambientes mais privilegiados do século XX. Recebeu uma educação que lhe deu acesso a quase tudo que o mundo considerava valioso em termos culturais e intelectuais: línguas,
A arte, uma compreensão dos mecanismos de poder em suas diversas expressões. Possuía uma beleza que os fotógrafos da época capturaram com uma fidelidade que o tempo preservou intacta. Aquele tipo de beleza mediterrânea que não depende da moda ou do contexto, mas tem algo atemporal que permanece reconhecível décadas depois em preto e branco. Tinha recursos materiais que nenhuma necessidade prática comum poderia ter esgotado em várias vidas. E ela passou a maior parte da sua vida adulta num estado de solidão que esses recursos não conseguiam alcançar, porque a solidão de que estamos falando não era a solidão de não ter ninguém por perto. Era a solidão muito mais dura de alguém que está sempre rodeado de pessoas, mas nunca verdadeiramente acompanhado, de alguém que vive no centro de uma cena que o mundo admira, mas que por dentro tem a textura de algo que se esvazia lenta e inexoravelmente. Aos 17 anos, ela se casou com um homem que a amava como quem ama algo precioso, mas que não a via como pessoa, como um indivíduo com sua própria vida interior e necessidades. Aos 31, teve a coragem de deixar aquele casamento quando a maioria das mulheres de sua geração e classe não teria tido nem a opção, nem a coragem de sequer considerá-la. Ela tentou construir algo diferente com Blandford e não encontrou o terreno firme de que precisava, não porque esse terreno não existisse, mas porque chegou lá carregando um peso excessivo e sem as ferramentas para lidar com o que esse peso representava. Ela tomou uma decisão que ninguém ao seu redor compreendeu quando se casou com Niarchos, e essa decisão a levou aos últimos anos de sua vida, os mais sombrios de todos, aqueles que as fotografias da época retratam com uma eloquência que dispensa palavras. Ela bebia para anestesiar o que não sabia como processar de outra forma, numa época e num mundo onde a alternativa de pedir ajuda não existia de fato para pessoas em sua situação. Ela vira sua irmã morrer em circunstâncias que jamais lhe permitiriam paz completa. Criara 2 filhos que amava com as inevitáveis limitações de alguém que também recebera amor incompleto e, portanto, nem sempre soubera como retribuir o amor que sentia da maneira necessária. E ela morreu sozinha num quarto de hotel em Paris, aos 45 anos, sobrecarregada por tudo aquilo e sem que ninguém se desse ao trabalho de fazer muitas perguntas, porque o dinheiro e o poder garantem que o sofrimento de certas pessoas seja sempre tratado como um acidente. Porque os poderosos têm o privilégio de que suas mortes não exijam explicações públicas nem uma investigação séria. A história oficial a lembra principalmente como a primeira esposa de Aristóteles Onassis, uma nota de rodapé na história de um homem cuja vida foi tão imensa que tudo ao seu redor foi automaticamente relegado às margens. Mas Tina Libanos existia muito antes de Onassis sequer saber de sua existência. Ela cresceu em um mundo que não escolheu e dentro dele fez o que pôde com o que tinha. Ela amava seus filhos. Era capaz de tomar decisões que exigiam uma coragem nem sempre reconhecida, porque era mais fácil para o mundo ao seu redor rotulá-la de passiva ou ingênua do que reconhecer o verdadeiro preço que ela pagava por isso. Ela era uma pessoa completa, com sua própria história interior, com momentos de alegria genuína que a história oficial tende a omitir porque a dor sempre vem demais e é mais dramática do que a alegria. Ela morreu cedo demais, numa cidade linda, mas que em outubro também pode ser muito solitária. Há algo que as grandes fortunas familiares têm em comum com os grandes traumas familiares. São transmitidas de geração em geração, com a mesma fidelidade, a mesma inércia, a mesma tendência a se reproduzirem na geração seguinte, como se houvesse algo no material genético ou na estrutura do ambiente que as perpetuasse para além de qualquer vontade individual de mudança. Os filhos de Tina e Onassis vivenciaram essa transmissão com uma crueldade difícil de contemplar. Alexandre Onassis cresceu como o herdeiro designado de um dos maiores impérios que o século XX viu. Essa designação era uma honra, mas também um fardo que ninguém se preocupou em calcular antes de impô-lo. Seu pai o amava, genuinamente, mas o amava da única maneira que Onassis conhecia, com uma mistura de amor e dominação que tornava difícil distinguir onde um terminava e o outro começava, onde a aprovação era concedida e retirada com a mesma arbitrariedade dos mercados. Alexander tinha personalidade própria e uma relação com a velocidade e o risco que alguns interpretavam como bravura e outros como algo mais sombrio. Dessa forma que pessoas que crescem em ambientes onde a aprovação é imprevisível, às vezes buscam no limite físico uma maneira de se sentirem completamente vivas. Em janeiro de 1973, Alexander sofreu um acidente enquanto pilotava um avião anfíbio em Atenas.
A aeronave caiu durante a decolagem, e o impacto foi tão severo que os médicos que o atenderam imediatamente o classificaram como catastrófico. Danos cerebrais irreversíveis, nenhuma possibilidade real de recuperação. Nas horas que se seguiram, Onassis mobilizou todo o seu poder e toda a sua fortuna. Trouxe os melhores especialistas do mundo. Pagou o que era preciso. Fez tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar. E uma delas é o tempo que já passou. Alexander morreu em 23 de janeiro de 1973, aos 24 anos, depois de os médicos recomendarem que o desligassem dos aparelhos que o mantinham vivo artificialmente. Onassis jamais se recuperou disso. Aqueles que lhe eram próximos durante esse período descreveram uma mudança fundamental. Algo dentro dele se desligou junto com Alexandre, um motor interno que até então nunca havia parado de funcionar. O homem que construiu um império do zero com uma energia aparentemente inesgotável perdeu essa energia da maneira mais irreparável. E morreu 2 anos depois, em março de 1975, consumido pela doença que o debilitava lentamente desde a morte do filho. Cristina ficou sozinha. A filha mais nova de Tina e Onassis cresceu à sombra dos pais de uma forma que a marcou indelevelmente. Vista desde a infância como a menos atraente, a que chorava com muita facilidade, a que precisava de demais, Cristina desenvolveu aquela resiliência peculiar de quem aprende desde cedo que suas necessidades emocionais mais profundas não serão totalmente atendidas. A resiliência de quem aprende a precisar de menos, ou pelo menos a fingir que precisa de menos. Ao assumir o império naval após a morte do pai, Cristina demonstrou algo que muitos não esperavam. Ela também herdara um talento nato para os negócios. Ela tomou o controle da frota com uma determinação que seus colegas lembrariam décadas depois. Negociou com a frieza que os grandes contratos exigem. Mostrou que observara e aprendera durante toda a vida, embora ninguém tivesse percebido porque ninguém estava prestando atenção. Mas em sua vida pessoal, Cristina repetiu com fidelidade quase literária os padrões que definiram e destruíram sua mãe. Casou-se 4 vezes. Primeiro com Joseph Boker, um incorporador imobiliário americano, com quem ficou casada por menos de 1 ano. Depois com Alexander Andreades, um banqueiro grego. Em seguida com Sergei Kauzov, um cidadão soviético cuja aparição em sua vida gerou o tipo de escândalo que só surge do choque de mundos que deveriam ser separados por muros mais sólidos. E, finalmente, com Thierry Roussel, um empresário francês com quem teve sua única filha. Ela deu o nome de Atina à criança. O nome da avó que morreu aos 45 anos num quarto de hotel em Paris, o nome que carregava toda aquela história. O nome como gesto de reparação, como um desejo de que o que fora interrompido na geração anterior pudesse ter uma segunda chance na próxima. Cristina morreu em novembro de 1988 em Buenos Aires, na casa de um amigo. Ela tinha 37 anos. A causa oficial foi edema pulmonar agudo, o mesmo diagnóstico que havia matado sua mãe 14 anos antes. 2 mulheres, a mesma causa de morte, a mesma idade aproximada, o mesmo sobrenome, o mesmo padrão de decisões que as levou ao mesmo lugar. Há coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode mudar. A pequena Atina tinha 3 anos quando sua mãe faleceu. Com 3 anos de idade e a maior herança já recebida por alguém tão jovem, a comunidade internacional a chamou de a menina mais rica do mundo, com aquele tom que mistura fascínio com algo que lembra inveja, mas que na verdade é outra coisa. O alívio de quem observa privilégios extremos de fora e pode se convencer de que isso compensa tudo o mais. O que o mundo não noticiou foi que essa menina tinha 3 anos, não tinha mãe, avós vivos, irmãos e estava sozinha no centro de um furacão jurídico e midiático que teria sobrecarregado qualquer adulto com todos os recursos disponíveis. Thierry Roussel, pai de Atina, obteve a guarda dela após a morte de Cristina. Eles se estabeleceram na Suíça, longe do mundo grego que havia forjado e destruído o nome Onassis com igual intensidade. Roussel casou-se com sua amante sueca, Marianne Mosberg, com quem já tinha filhos. Atina cresceu nessa família mista, com meio-irmãos, uma madrasta e um pai que cuidava dela, mas também administrava sua fortuna com uma autonomia que os representantes legais do espólio não aprovavam. Ela frequentou escolas suíças. Praticou equitação desde muito jovem com uma seriedade e dedicação que seus treinadores descreveram como extraordinárias. Ela cresceu tímida, reservada e desconfiada de estranhos. E é difícil imaginá-la de outra forma.
considerando tudo o que a cercou durante toda a sua vida. Ao completar 18 anos em janeiro de 2003, a Tina Onassis Russell assumiu o controle da herança que levava seu sobrenome. E com esse controle veio a questão que cada geração anterior tentara responder à sua maneira, e que a história dessa família mostrou não ter resposta fácil. O que fazer com um nome que é simultaneamente sua identidade e sua prisão? A Tina escolheu os cavalos. Escolheu as competições equestres internacionais, as pistas de equitação com cheiro de grama e couro, o silêncio singular de um espaço onde o que importa é a comunicação entre um corpo humano e um animal que nada sabe sobre sobrenomes ou fortunas. Escolheu uma vida que existe a certa distância do mundo que destruiu as gerações anteriores. Uma vida mais tranquila, mais concreta, mais ancorada em algo físico e imediato do que na abstração do poder e do dinheiro. Ela se casou com Álvaro Miranda Neto, um cavaleiro brasileiro de saltos conhecido como Doda, em 2005. Compartilhavam a paixão por cavalos que se tornou o centro de sua vida. A imprensa cobriu o casamento com a mesma atenção reservada a qualquer evento daquela família, traçando paralelos com as gerações anteriores. Uma jovem Onassis casando-se jovem, escolhendo um homem do mundo dos esportes, cercada por câmeras e especulações. Mas aqueles que a conheciam diziam que a Tina era diferente de sua mãe e avó de uma forma que não era superficial. Ela havia crescido fora do mundo que as moldara. Ela havia crescido sem que ninguém lhe ensinasse desde a infância que seu valor dependia do dinheiro que representava ou do homem com quem se casasse. Ela havia crescido distante do sobrenome que, paradoxalmente, era sua proteção mais eficaz. Seu casamento com Miranda Neto terminou em 2015, após uma década juntos. A Tina lidou com a situação de forma privada, longe de escândalos e câmeras, com uma discrição que suas antecessoras jamais puderam ter, pois o mundo sempre esteve muito perto delas. A história de Atina Libanos é, em última análise, uma história sobre o que é transmitido de geração em geração quando ninguém a interrompe. Traumas, estruturas de poder, papéis atribuídos antes mesmo de alguém perguntar se deseja assumi-los. Uma jovem dada em casamento aos 17 anos a um homem de 40 que a amava pelo que ela representava, não por quem ela era. Uma irmã que morreu em uma ilha particular com perguntas que ninguém realmente investigou. Uma filha que repetiu o padrão até a própria morte. Uma neta que carrega o mesmo nome e que, pelo que podemos ver de fora, parece estar usando esse nome de uma maneira diferente. Essa possibilidade, pequena mas real, de que o padrão não seja infinito, é a única coisa nessa história que se assemelha à esperança. E Tina Libanos, a mulher que o mundo escolheu reduzir a uma nota de rodapé na história dos homens que a cercavam, merece mais do que isso. Ela merece ser lembrada em sua totalidade. Com sua beleza e seus fracassos, sua coragem e suas feridas, a vida que escolheu e a vida que jamais poderia ter escolhido. Ela merece ser lembrada como a protagonista que foi, não como o acessório que o mundo preferiu que ela fosse.